O livro de Enoque é considerado por muitos o mais importante entre os textos apócrifos não reconhecidos oficialmente, além de ter exercido grande influência sobre os primeiros seguidores do cristianismo. Durante muito tempo, acreditou-se que essa obra havia desaparecido, até ser encontrada novamente no século XVII pelo explorador James Bruce. A obra contém 108 capítulos organizados em 5 seções principais. O livro dos vigilantes, o livro das parábolas, o livro astronômico, o livro das visões e a epístola de Enoque. Vale destacar que, mesmo não tendo sido aceito como parte oficial da Bíblia, o livro de Enoque continua sendo considerado sagrado por alguns grupos religiosos. Entre eles estão os judeus etíopes, a Igreja Ortodoxa Etíope e também certas correntes espiritualistas e ocultistas espalhadas pelo mundo. Mas o que exatamente esse livro revela? E por que ele desperta tanta controvérsia até hoje? Histórias sobre anjos caídos, os gigantes conhecidos como Nefilim, um dilúvio devastador e conhecimentos proibidos e entregues aos humanos fazem parte dos relatos presentes no livro de Enoque. De acordo com os textos antigos, Enoque era o bisavô de Noé e fazia parte da 7ª geração descendente de Adão. As escrituras também afirmam que ele teria nascido 622 anos após a criação de Adão. Isso significaria que esses acontecimentos teriam ocorrido há aproximadamente 5.500 anos, fazendo do livro de Enoque um dos escritos mais antigos do mundo. Na primeira parte do livro, conhecida como o Livro dos Vigilantes, é narrada a história de anjos enviados à Terra com a missão de acompanhar e cuidar da humanidade. De acordo com os relatos de Enoque, esses anjos acabaram se corrompendo. Encantados pela beleza das mulheres humanas, eles desceram do céu e desafiaram as ordens divinas. Os vigilantes tinham a função de observar os seres humanos e relatar seu desenvolvimento a Deus, mas não podiam interferir no destino da humanidade. Ainda assim, decidiram quebrar essa regra. Desafiando as regras impostas pelo Criador, esses anjos ignoraram as ordens dadas por Deus. As escrituras relatam que eles ficaram fascinados pela humanidade e pela beleza das mulheres mortais. Por causa disso, abandonaram os céus, escolheram mulheres humanas como esposas e tiveram filhos com elas. Segundo os relatos, cerca de 200 anjos caídos acabaram se unindo aos humanos. E, ao invés de demonstrarem arrependimento por terem quebrado as leis divinas, eles decidiram compartilhar com a humanidade conhecimentos que deveriam permanecer secretos. De acordo com os relatos, esses anjos compartilharam vários tipos de conhecimento com a humanidade. Eles ensinaram os homens a ler e escrever, a construir armas e a entender os movimentos das estrelas, das estações e do tempo. Também transmitiram ensinamentos sobre magia e outras práticas consideradas proibidas. Mas, ao revelarem esses segredos antes do momento certo, acabaram impedindo que os próprios humanos descobrissem esse conhecimento naturalmente, despertando assim a fúria divina. Os textos também dizem que Azazel foi responsável por ensinar os homens a fabricar espadas, facas, escudos e armaduras. Além disso, mostrou como retirar metais da terra e trabalhar com eles, criando braceletes e diversos objetos ornamentais. As escrituras também falam sobre adornos, o uso do antimônio em maquiagens, técnicas para destacar os olhos, além do conhecimento sobre pedras preciosas e tinturas de várias cores. De acordo com os relatos, foi nesse momento que a humanidade começou a perder a fé e a seguir caminhos sombrios, sendo levada à corrupção e a práticas consideradas proibidas. Outro anjo caído mencionado no livro de Enoque, chamado Barcarjal, teria ensinado a astrologia aos humanos. Já Cocabiel ficou responsável por revelar os segredos das constelações e da interpretação das estrelas. De acordo com as escrituras, da relação entre os vigilantes e as mulheres da humanidade surgiu uma nova raça híbrida, os gigantes chamados Nefilim. Os relatos afirmam que esses seres cresceram rapidamente e se tornaram extremamente perigosos, começando a consumir homens, animais e tudo o que encontravam pela frente, devastando a terra. O texto também conta que os vigilantes escolheram mulheres humanas para serem suas esposas. Ao se unirem a elas, passaram a ensinar feitiçaria, encantamentos e conhecimentos ligados a raízes e ervas misteriosas. Dessas uniões nasceram gigantes colossais que, segundo as antigas escrituras, alcançavam alturas impressionantes de cerca de 1.125 pés.
Esses gigantes passaram a consumir tudo que os humanos produziam. E, quando os homens já não conseguiam fornecer alimento suficiente, as criaturas se voltaram contra a própria humanidade e começaram a atacar e devorar as pessoas. O mundo teria mergulhado no caos sob o domínio desses seres, e os humanos entenderam que sua única saída era implorar a Deus por libertação daquela raça violenta e impiedosa. As escrituras relatam que as pessoas rezavam diariamente pedindo socorro, enquanto os Nefilim continuavam causando destruição e espalhando medo pela terra. Houve um momento em que os recursos do mundo já não conseguiam sustentar aqueles gigantes. Foi então que os próprios humanos passaram a se tornar vítimas deles, sendo caçados e exterminados. Diante de toda aquela destruição, as pessoas começaram a questionar de quem era a culpa por aquela situação, acreditando até que aquilo poderia ser uma punição divina. As escrituras relatam que os Nefilim causavam tanta morte e derramavam tanto sangue que os gritos de sofrimento da humanidade teriam ultrapassado os portões do paraíso, ecoando até os céus mais elevados. Por fim, o sofrimento e os lamentos da humanidade ficaram tão intensos que alcançaram os ouvidos dos arcanjos Miguel, Rafael, Gabriel e Sariel. Ao testemunharem tanta corrupção, violência, vaidade e sangue derramado, eles ficaram chocados ao ver os Nefilim destruindo sem misericórdia os seres criados por Deus. Imediatamente, os arcanjos decidiram falar com o Criador para contar tudo o que estava acontecendo. Segundo o relato, eles disseram: Tu és aquele que criou todas as coisas, e todo o poder pertence a ti. Nada permanece oculto diante de ti. Tu enxergas todas as coisas, e nada pode ser escondido dos teus olhos. Tu certamente viste tudo que Azazel fez, ensinando injustiça e revelando à humanidade segredos eternos guardados nos céus. Em seguida, os arcanjos passaram a mencionar os nomes dos anjos caídos e os erros cometidos por cada um deles. Eles identificaram Shimi-Haza como líder dessa rebelião e explicaram a Deus que os vigilantes haviam quebrado suas leis ao se relacionarem com mulheres humanas e gerarem filhos com elas. Ao perceber que a terra estava mergulhada em sofrimento, injustiça e violência, Deus decidiu intervir para acabar com a dor da humanidade e impedir que o caos continuasse se espalhando. De acordo com as Escrituras, Deus ordenou ao arcanjo Gabriel que enfrentasse os filhos dos vigilantes e os eliminasse do meio dos homens, conduzindo-os à destruição, pois seus dias estavam contados. Tempos depois, Deus também chamou o arcanjo Sariel e entregou a ele uma mensagem que deveria ser levada a Noé. Vá até Noé e avise, em meu nome, que ele deve se proteger. Conte a ele sobre o fim que se aproxima, pois toda a terra será devastada. Um enorme dilúvio está prestes a acontecer, e tudo que vive sobre o mundo desaparecerá. Deus também ordenou que Noé recebesse todas as orientações necessárias para escapar do grande castigo divino. As Escrituras dizem que, após ser salvo, uma nova humanidade surgiria através dele, e que as futuras gerações nasceriam por meio de sua descendência. O arcanjo Rafael recebeu duas missões. A primeira delas era prender Azazel, acorrentando suas mãos e pés antes de lançá-lo na escuridão. Segundo as Escrituras, Deus ordenou que fosse aberta uma abertura no deserto para aprisioná-lo naquele lugar, cercado por pedras afiadas e irregulares. Em seguida, ele deveria permanecer coberto pelas trevas para sempre, sem nunca mais contemplar a luz. O relato ainda diz que, no dia do julgamento final, Azazel seria atirado ao fogo. Depois disso, Deus continuou revelando outras ordens aos arcanjos. Restaure a terra que foi corrompida pelos vigilantes e anuncie sua cura, para que os filhos dos homens não sejam destruídos pelos segredos proibidos que esses anjos revelaram e ensinaram à humanidade. Através do arcanjo Miguel, Deus também transmitiu uma mensagem aos anjos caídos, afirmando que eles seriam punidos por terem desobedecido às leis divinas, se unido às mulheres humanas e gerado gigantes com elas. Segundo as Escrituras, Deus declarou que os próprios filhos dos vigilantes pereceriam, e que os anjos sofreriam pelas consequências de seus pecados. O relato ainda afirma que Deus ordenou aos arcanjos que mantivessem os vigilantes aprisionados nas profundezas da terra durante 70 gerações. Nesse período, as Escrituras dizem que Enoque já não estava mais entre os homens, pois teria sido levado por Deus aos céus. Ali, permaneceu ao lado dos santos, conhecendo suas obras e aprendendo segredos divinos. Segundo o relato,
Deus entregou a Enoque a missão de levar uma mensagem aos vigilantes corrompidos. Ele deveria dizer que não existiria perdão para eles, que nunca mais experimentariam a felicidade que possuíam antes e que seus filhos seriam destruídos. Então, Enoque partiu imediatamente para encontrar Shimihasa e lhe anunciou: jamais haverá paz para você. Uma grande condenação foi anunciada contra você, e seu destino será o aprisionamento. Não existirá perdão nem ajuda, porque foi você quem espalhou a injustiça. E por tudo que ensinou, acabará sendo destruído. Os vigilantes escutaram a mensagem divina completamente tomados pelo temor. As escrituras dizem que, a partir daquele momento, eles nunca mais tiveram coragem de olhar para os céus ou falar novamente com Deus. E foi assim que essa parte da história chegou ao fim, porém os próximos acontecimentos seriam ainda mais assustadores.